Olá, tudo bem? Na aula de hoje de língua portuguesa, faremos uma revisão sobre predicação verbal. A predicação verbal observa a ligação que existe entre o sujeito e o verbo e entre os verbos e seus complementos, no caso daqueles verbos que precisam de complemento. De acordo com esse tipo de relação, observaremos dois grupos de verbos, os verbos de ligação e os verbos significativos, também conhecidos como verbos nocionais. Os verbos de ligação ligam o sujeito aos seus atributos, estado, qualidade, característica. Exemplo, as crianças estão felizes ou as crianças ficaram felizes. Estão e ficaram são verbos de ligação. Os verbos significativos ou nocionais são aqueles que indicam ação, acontecimento, fenômeno da natureza. São verbos, então, que têm significação própria. Eles, sozinhos, já apresentam um significado. Os verbos significativos ou nocionais podem ser classificados como verbos intransitivos ou verbos transitivos. O verbo intransitivo é aquele que tem sentido completo, não precisando de complemento. Exemplo, o menino caiu. O verbo caiu tem significação completa e não pede complemento. Já o verbo transitivo, ele vem obrigatoriamente acompanhado por um complemento. E ele pode ser classificado como transitivo direto ou transitivo indireto, dependendo da presença ou da ausência de uma preposição. O verbo transitivo direto é aquele que pede um complemento introduzido sem a presença de uma preposição. Exemplo, nós compramos um carro, o verbo comprar é transitivo direto, quem compra, compra alguma coisa, compra o quê? Ele não pede preposição. Já o verbo transitivo indireto é aquele que vai pedir um complemento introduzido obrigatoriamente por uma preposição. Nós precisamos de um carro, o verbo precisar pede a preposição de, que quem precisa, precisa de alguma coisa ou de alguém. Nós temos também o verbo transitivo direto e indireto, que pede dois complementos, um com preposição e outro sem preposição. Exemplo, o aluno deu o livro ao professor, o verbo dar pede dois complementos, deu o que, deu a quem.